A Rádio Web Atlântida Sertaneja, FM 98.7, programa do Giovanni, está no Centro de Oncologia da Fundação Ivan Goulart, com o doutor, diretor técnico Tiago Camícia. Nós, ontem, dia 27 de novembro, tivemos o Dia Nacional de Luta contra o Câncer. Nesse sentido, doutor, o que o senhor nos poderia falar sobre a luta contra o câncer? Bom, o câncer é uma doença extremamente prevalente, né, na população. É uma doença que, dependendo do diagnóstico, do estadiamento onde ela é realizada, esse diagnóstico, ela pode ameaçar a vida dos pacientes. É uma doença cada vez mais incidente e que é hoje a segunda principal causa de morte no país. Tá? É uma doença que tem múltiplos fatores de risco envolvidos e os principais são fatores evitáveis, como o tabagismo, o sedentarismo, a obesidade, o consumo de álcool, né, a alimentação não saudável, digamos assim. Esses são fatores de risco e a própria exposição solar também, de uma maneira não protegida, são fatores que conseguem evitar que as pessoas venham a desenvolver alguns tipos de câncer. Então, o grande objetivo dessa data é conscientizar as pessoas para os cuidados individuais, né? E, ao mesmo tempo, também conscientizar as pessoas para o diagnóstico precoce, que é o nosso grande objetivo hoje, né? A gente tem como métodos de rastreio, tanto que teve a campanha do Outubro Rosa em mês passado, esse mês a campanha do Novembro Azul para conscientizar sobre os cânceres masculinos e femininos, né? No caso da mulher, o câncer mais prevalente é o câncer de mama, no caso do homem, o câncer de próstata. Então, o objetivo é manter esse estímulo, digamos assim, das pessoas se cuidarem, buscarem seus atendimentos, fazerem os seus exames preventivos, para que com isso a gente consiga diminuir esse número de novos casos. A estimativa é que para o próximo ano seria em torno de 700 mil novos casos de câncer, né, no ano que vem, e a gente vem observando que esse é um número que cresce a cada dia. Tá? E provavelmente vai continuar crescendo, porque o câncer também é uma doença relacionada com o envelhecimento. Quanto mais a gente vive, mais chance a gente tem de desenvolver essa doença. As pesquisas informam que o segundo maior causa de morte hoje é a do câncer, e que em 2030, aproximadamente, o câncer então será a maior causa de morte. É isso o prognóstico? Esses dados mostram exatamente o que a gente vem comentando, né? A população vem envelhecendo mais, vem vivendo por mais tempo, consequentemente tem mais chance de desenvolver câncer. Aliado ao fato dos nossos hábitos de vida. Hoje, a principal causa de câncer é o tabagismo e, em segundo lugar, em alguns casos até já em primeiro, é a obesidade e o sedentarismo. Então, fumar, estar acima do peso e ser sedentário são os nossos principais fatores de risco e é isso que a gente precisa modificar. A tendência é que em 2029, na verdade, já ocorra essa mudança, né? Hoje as doenças que mais causam morte no Brasil são as doenças cardiovasculares, AVC, infarto, né? E o câncer fica em segundo lugar. A tendência é que a partir de 2030, 2029, 2030, o câncer mate mais pessoas do que as doenças cardiovasculares. Em alguns países da Europa, e até mesmo alguns países aqui da América do Sul, como Uruguai e Argentina, o câncer já é a principal causa de morte. O câncer não tem cura? Depende do estadiamento, né? Depende do momento onde a gente faz o diagnóstico. A grande maioria dos tumores são passíveis de cura quando diagnosticados precocemente. O que a gente vem observando é que o câncer normalmente não dá sintomas em estágios iniciais. Então a gente tem que buscá-los através das campanhas de conscientização e de rastreamento. Mamografia, PSA, né? Para pacientes tabagistas, a ideia de rastrear com tomografias, avaliar se tem algum nódulo pulmonar, colonoscopia tanto para homens e mulheres, o preventivo do colo uterino. Então, essas são as estratégias para os tumores que são mais prevalentes. Mas alguns tumores a gente não consegue fazer um método de rastreio. E alguns pacientes, quando fazem diagnóstico, já fazem esses diagnósticos em fases mais tardias. E aí sim, nesses casos, a grande maioria dos pacientes que fazem diagnóstico em estágio mais tardio não são mais curáveis. Não significa que não tem tratamento, que os pacientes não possam viver por bastante tempo, né? Mas o câncer em si, dependendo do estadiamento, ele é passível de cura, sim, especialmente câncer de mama, câncer de próstata, câncer de intestino, que em alguns casos tem 90% de chance de cura. O segredo é a prevenção e fazer os exames sempre que possível. A partir de determinada idade começa a se fazer os rastreamentos. Então, na mulher, a partir dos 20 anos ou quando começa a atividade sexual,
fazer o preventivo do colo uterino. Tá? Depois, aos 45, homens e mulheres fazer o rastreio com a colonoscopia, as mulheres aos 40 anos começar a mamografia para prevenir o câncer de mama, e os homens, não é prevenir o câncer, né? É fazer diagnóstico precoce. E os homens, a partir dos 45 ou 50 anos, dependendo da história familiar, o rastreamento por câncer de próstata. Agora, em relação à nossa questão de São Borja, o Centro de Oncologia e da nossa Fundação Ivan Goulart teve início com os planos particulares, né, e alguns convênios. Desde quando funciona o Centro de Oncologia em São Borja? O Centro de Oncologia desde 2015, né? Eu trabalho aqui desde 2018. E o atendimento pelo SUS começou este ano, em fevereiro. Tá? Nós estamos com 60 e poucos pacientes em tratamento para alguns tipos de câncer. A gente não consegue tratar todos os tipos aqui. Né? Então, alguns pacientes vão precisar fazer tratamento em Juí, no Porto Alegre. A gente não trata os tumores hematológicos, né? Como os linfomas, leucemias, enfim. Os pacientes são encaminhados para outros lugares. Nós digamos que 80% dos principais tumores a gente consegue tratar aqui, sim. Então, era essa a preocupação, justamente, que a parte de oncologia, que é o tratamento com a quimioterapia, é feito em São Borja, inclusive pelo SUS. A questão de rádio já é outros municípios que são feitos. Sim, a radioterapia exige um número maior de pacientes, né, uma área de abrangência maior, não é o tratamento mais comum, né? Então, normalmente, os serviços são feitos em cidades maiores. A nossa referência hoje é em Ijuí. Então, os pacientes que precisarem de radioterapia, eles têm que ir até Ijuí para fazer o tratamento. Ótimo, então. Fizemos esse trabalho aqui diretamente do Centro de Oncologia da nossa Fundação Ivan Goulart, com o diretor técnico, Dr. Tiago Camissa. Muito obrigado, doutor. Perfeito, obrigado.